Sabe o que eles estão fazendo? Trabalhando para tentar aumentar o dinheiro de pessoas que, como você, guardaram por muitos anos. São os intermediários, profissionais especializados em finanças, responsáveis pela gestão dos recursos de seus clientes. Você pode contratar o intermediário para administrar suas economias, independentemente do tamanho da sua poupança. Defina o valor a ser aplicado e, a partir disso, esse profissional indicará algumas opções de investimentos de acordo com suas expectativas de ganho e de quando será preciso resgatar o dinheiro guardado. Você poderá escolher investir em ações, fundos de investimentos ou títulos do governo, por exemplo. Mas antes de escolher o investimento, preste atenção às taxas cobradas por esses intermediários e compare-as antes de tomar sua decisão final. Seja qual for a escolha, exija o máximo de informações sobre os investimentos e, o mais importante, que o profissional ou instituição tenha registro na CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Vamos agora detalhar alguns investimentos. Os fundos funcionam como um condomínio, ou seja, vários investidores reúnem suas economias que serão administradas em conjunto. O síndico desse condomínio é o gestor ou administrador dos recursos. Você, em vez de condômino, será um dos cotistas do fundo. O dinheiro desses vários cotistas será investido em diferentes papéis, formando a carteira do fundo. Um dos objetivos dessa diversificação é reduzir o risco dos investimentos. Decidir o melhor momento e as melhores aplicações é trabalho do gestor do fundo. Você, como cotista, deve ficar atento à atuação desse profissional. Uma boa gestão é medida pelo retorno e pelo grau de risco daquele investimento. Não deixe de comparar a rentabilidade de seu fundo e as taxas cobradas por seu gestor com a de outros fundos. Falando em taxas, é fundamental saber quanto o gestor cobra para administrar os seus recursos. Você pagará uma taxa de administração, que é uma porcentagem calculada sobre o dinheiro que você tem aplicado no fundo. Essa taxa é anual. Entretanto, para pagar pelos serviços do administrador, ela é cobrada mensalmente dos cotistas. Você pode estar pagando caro pelos serviços do gestor. Por isso, não deixe de ver se existe uma outra instituição oferecendo um fundo de investimento como o seu, mas com uma taxa de administração menor. O seu gestor também já falou para você de uma tal taxa de performance? Alguns fundos tomam como base de um rendimento um indicador financeiro. O mais usado é o CDI, que é a taxa cobrada entre bancos sobre transações realizadas no mercado financeiro. Quando um fundo cobra uma taxa de performance, o cotista terá de pagar uma taxa extra sobre a rentabilidade que ultrapassar o indicador escolhido. Não deixe de perguntar ao gestor onde o dinheiro está sendo aplicado. No caso de um fundo de ações, quais papéis o fundo poderá comprar? Será que você pode sacar o dinheiro do fundo quando bem entender? Há um mínimo para fazer novos investimentos? E não esqueça de perguntar quais impostos você está pagando ao optar por esse investimento. Vamos falar agora sobre os seus direitos. Antes de investir no fundo, você deve ler 2 documentos fundamentais: o prospecto e o regulamento do fundo. Leia atentamente o prospecto e não invista até que todas as dúvidas sejam esclarecidas, principalmente as dúvidas sobre os riscos daquela aplicação. Cobre informações claras sobre os pontos considerados confusos. Todas as informações precisam estar explícitas, de preferência disponíveis de uma maneira didática. Passemos agora aos riscos. Os fundos possuem diferentes níveis de risco, que variam de acordo com os papéis que formam a sua carteira. Essa informação deve estar explícita no regulamento. Se o gestor não cumprir as regras do fundo ou se você se sentir lesado, reclame. Para comprar ações de companhias negociadas na Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, você também precisa de um intermediário, nesse caso do corretor. Apenas as corretoras e as distribuidoras têm autorização para operar nas bolsas. Você encontra a lista dos intermediários que podem fazer essas operações no site da CVM ou da própria Bovespa. Investir em ações é simples. Na corretora, você vai preencher alguns formulários que são necessários para que ela possa fazer o seu cadastro como investidor de valores mobiliários. A venda de suas ações também deve ser feita pelo corretor. Procure saber quais vantagens cada corretor oferece e avalie se o custo-benefício compensam sua escolha. A
ordem à corretora pode ser feita por telefone, porém algumas instituições já oferecem a facilidade de investir pela internet. Esse recurso é chamado home broker. Entretanto, como toda transação eletrônica, o home broker está sujeito a falhas, como por exemplo, a conexão pode ser interrompida antes do fim da operação. Por isso, tome os mesmos cuidados sugeridos nas operações bancárias via internet. Não revele sua senha a terceiros. Proteja seu computador com antivírus, mas não se esqueça de atualizá-lo sempre. Não abra arquivos desconhecidos, pois podem conter vírus. E acesse apenas os sites seguros. Feita a operação na Bolsa de Valores, você pode se perguntar: cadê a ação que eu comprei? Bem, hoje em dia as ações adquiridas pelo investidor são escriturais e nominativas. Isso quer dizer que as ações são creditadas numa conta exclusiva do investidor, aberta por uma instituição que faz a custódia, isto é, que guarda aquele ativo. No caso das operações da Bovespa, quem se encarrega de registrar essas operações é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, a CBLC. Assim, são 2 os comprovantes de que sua ordem foi realizada com êxito. O primeiro vem da própria corretora, que envia a você uma nota de corretagem confirmando a execução da compra ou venda, no preço e na condição que você ordenou. Suas operações feitas na Bovespa também podem ser acompanhadas através daquela conta de custódia que você passou a ter na CBLC. Se as operações foram feitas na BMF, saiba que a Bolsa de Mercadorias e Futuros possui um sistema próprio para custodiar os ativos negociados, de acordo com o tipo de contrato. E atenção, os serviços de custódia têm um custo que, em geral, é repassado pelas corretoras aos seus clientes, fora a taxa de corretagem. Por isso, é muito importante ler o contrato e esclarecer as dúvidas com os intermediários que você for escolher para gerenciar o seu dinheiro. Outra opção de investimento é o Tesouro Direto, o portal que oferece a compra de títulos da dívida pública pela internet. O volume mínimo de aplicação é de 20% de um título. O Tesouro Direto tem como público-alvo pessoas que procuram tranquilidade financeira em seus investimentos. O programa permite que você resgate suas aplicações semanalmente pelos preços de mercado. Outro ponto que merece destaque é a segurança na aplicação de títulos públicos, uma vez que o risco inerente a esses títulos é o risco soberano, o risco do país. Antes de optar pelo Tesouro Direto, avalie atentamente as taxas de administração e rentabilidade do investimento. Consulte também a lista de intermediários autorizados a negociar os títulos públicos no site do Tesouro Direto. Antes de investir, verifique se os intermediários que você irá contratar possuem registro na CVM. O prestador de serviços na área de investimentos deve entender e atender às suas necessidades. E lembre-se, todos os investimentos possuem um grau de risco. Não se deixe iludir. Informe-se, avalie os riscos e invista conscientemente. Bons investimentos!